Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição dos Convocados, como sempre aqui na antena da Norte Litoral TV, em direto nas noites de quinta-feira. Cá estão os nossos convocados, exatamente o Alfredo Costa, o Pedro Casanova, Mário Ferreira e também Hermógenes Morim, todos aqui em estúdio, prontos para falar sobre futebol. E para já, uma informação do jogo que está a decorrer nesta altura para a Taça de Portugal. O Benfica continua empatado a um golo, com cerca de 54 minutos de jogo já, portanto 7 minutos na segunda parte. Vamos começar por falar, meus amigos, da Seleção Nacional. Portugal apura-se invicto para a Final Four. Eu começaria ali pelo Pedro Casanova. Pedro, uma participação de Portugal sem Cristiano Ronaldo nesta Liga das Nações, mas que correu bem, não é? Boa noite a todos. Sim, acaba por correr bem porque não foi preciso a calculadora e ficámos apurados para a Final Four, embora eu acho que Portugal podia e devia fazer mais, principalmente os dois jogos com a Polónia deixaram muito a desejar, na minha opinião. No primeiro jogo, 3-2, deixa assim um bocado amargo de boca. Este segundo jogo, então, com um empate que não se compreende, não se admite sequer, numa equipa que quer e tem qualidade para ser muito mais do que aquilo. O curioso que... E isso apesar do 11 que jogou? Sim, apesar do 11 que jogou, uhum. Sim. Já demonstrou o 11 que jogou. Em algumas ocasiões jogaram também aqueles jogadores que tinham qualidade suficiente para fazer mais. E o que é mais engraçado é que Portugal sofre 3 golos e, curiosamente, só os 3 golos são da Polónia. Não sofreu golos de mais ninguém. Por isso, o Fernando Santos, no fim do jogo, disse muito bem, está satisfeito pela passagem à Final Four, mas os 3 golos sofridos deixavam algum amargo de boca, e acho que sim, porque Portugal tem obrigatoriamente que, principalmente nos 2 jogos com a Polónia, tinha que fazer muito mais do que aquilo que fez. E agora, Mário, apesar de tudo, sem Cristiano Ronaldo, foi realmente o grande tema durante todas as conferências de imprensa, Cristiano Ronaldo sim ou não. Será que ele vai estar na Final Four ou ele guarda-se mesmo só para o Campeonato de Europa? Boa noite. Eu acho que sim, eu acho que ele vai estar na Final Four. Aliás, também não se entende muito bem porque ele não está, ainda não foi muito bem explicada essa ausência. Diz-se muita coisa, mas eu acho que ao certo, acho que pouca gente sabe. Mas nota-se que a seleção é uma seleção diferente. E depois é isto que eu acho que assistimos nesta fase de qualificação, digamos assim, né? A uma equipa portuguesa com jogadores que, se calhar, metade deles não vão estar depois. Quer dizer, e eu não sei muito bem como é que se... Está bem, é o futuro, preparar, não sei o quê, mas depois voltamos outra vez a passar. E voltam os Quaresmas, e voltam os Será que voltam? E voltam os Bruno Alves, e voltam... Quer dizer... João Moutinhos, por aí fora. Há ali alguns, ela é para aí 5 ou 6 que... Mas há alguns elementos que para essa fase mais complicada, eu acho que fazem sentido voltar. A experiência... Mas depois... Agora percebo o que estás a dizer. Percebes? Quer dizer, temos duas seleções. Duas seleções, exatamente. Portanto, e nunca sabemos muito bem... Vejo muita gente já esperançada, já está aqui na renovação, não sei, mas depois, nos momentos mais a sério, digamos assim, parece que voltamos ainda um bocadinho O Pedro disse muito bem, os 2 últimos jogos, mesmo com a Itália, acho que foi uma primeira parte muito má. Muito má. Não foi aquele Portugal que nos habituou nos 2 jogos anteriores, não é? Poderia ser feito mais. Claro que o empate em Itália dava-nos a qualificação. Se calhar o objetivo era mesmo não sair derrotado. Claramente foi o objetivo, da forma como jogámos para o empate. Exatamente. Agora poderíamos ter feito, também concordo com o Pedro, poderíamos ter feito mais um bocadito. Hermógenes, Final Four, e vamos ter Portugal com Inglaterra, Holanda e Suíça. O que é que podemos esperar de Portugal na Final Four? É evidente que nessa altura é o momento, e nós sabemos, e eu concordo com a análise dos meus colegas, mas temos que referir também o valor dos adversários. Todos nós sabemos, por exemplo, o historial de Portugal com a Itália, que não é muito famoso. A Itália jogava uma cartada decisiva também. Jogava o tudo ou nada. É evidente que o Portugal foi obrigado a sofrer. E
E aqui dá para referir também a boa organização defensiva de Portugal também, quando é necessário. Mas também temos que referir também a motivação que a Polónia tinha neste jogo, porque queria ser cabeça de série também na Europa, não é? No Campeonato Europeu. E conseguiu. E é evidente, portanto, tem o seu valor. Eu já lá, é evidente que Portugal teve todo o mérito, fez uma boa exibição. Agora, é evidente que os adversários têm o seu valor. E eu tinha a esperança, e pelo valor da nossa equipa, que poderia ganhar na Polónia, e ganhou bem, mas é sempre difícil, porque a Polónia vinha também de um resultado muito positivo na Itália, tinha empatado, e jogava também uma cartada jogando no seu ambiente, e não podemos esquecer, por exemplo, a Polónia perde e baixa de escalão, não é? Em casa, perdeu os 2 jogos em casa. Portanto, há que dar mérito aos adversários também. Nós temos realmente uma seleção de excelentes valores. Mas há que referir que daqui até à final fora, até junho, muita coisa pode acontecer. Há o baixamento de forma de alguns jogadores, há a subida de forma de outros. E, portanto, a base, o Fernando Santos tem trabalhado excelentemente bem, porque ele quer ver o futuro, porque ele já está a pensar seriamente no Campeonato da Europa. Ele está a pensar, está a criar a base. É evidente que nós temos um jogador que é considerado o melhor jogador do mundo. E é evidente que a nossa seleção não o pode dispensar. Agora, ele quis ver e está a ver também que pode contar, não é? Portanto, há que acreditar sempre na nossa seleção. Em relação aos adversários da final fora, é evidente que todos têm o seu valor. E é de referir o renascimento neste momento da Holanda, que os 2 jogos que eu vi está realmente com uma equipa muito boa. Mas a Inglaterra é muito longe. A Espanha acabou por ganhar a Inglaterra, a partir daí foi descalado. Mas a Inglaterra tem sido sempre isto. Teve ali um período complicado, mas a renovação também. É uma seleção, mas é uma seleção mais, não tem sido mais constante. Enquanto a Holanda teve realmente o percurso que nós sabemos menos bom, e está a surgir novamente em relação àquilo de outrora, aquilo que a Holanda foi. Gostei muito do que fez à França. Jovens valores têm do meio campo à frente. Gostei muito do que fez à França. Obrigou-vos a meter a bolha dentro da garrafa outra vez. Muito bem. Acreditaram até final, por exemplo, neste último jogo com a Alemanha. A Alemanha está mas isto é o momento. O futebol, a Alemanha está também mas para querer recuperar a seleção da Alemanha, pode-nos calhar no grupo europeu. É no sorteio, sendo nós cabeça de série, é evidente que a Alemanha pode muito bem. Portanto, a final fora será, e creio que será muito bem disputada, tanto as meias finais como a final. São duas. Aliás, eu quero referir também a excelente seleção da Suíça. Eu vi o jogo. Sim, a partir de 2-0 ganharam 5-2. Exatamente. Foi um jogo fantástico. Atenção, com uma seleção que. Hoje, uma equipa da Bélgica, uma seleção muito excelente. Boa. Não nos podemos esquecer, portanto, é com todo o mérito, e depois é goleada, não é? De uma desvantagem de 2-0 para 5-2. É evidente, e portanto teve todo o mérito também. Por isso, são 4 seleções, todas ao mesmo nível neste momento, e fazemos votos que Portugal consiga vencer. Eu acho que esta ideia da Liga das Nações foi interessante. Foi interessante, eu acho que foi interessante. Sim. Trouxe... também criar, isto é assim. Não criou tantos equilíbrios. Exatamente. E o Campeonato do Mundo foi há pouco. Portanto, havia sempre uma distância muito grande em termos competitivos. E as seleções estão sempre em constante. Exatamente. Não, mas mesmo esta questão da divisão de grupos e aquelas primeiras acho que criou ali uma motivação. Não criou tanto desequilíbrio. Sim, mas há uma motivação ali das seleções. Apanhavas uma França Andorra, já sabias que era umas cabazadas. E não aconteceu isso. E mesmo para as equipas mais pequenas, as seleções mais pequenas, acho que foi uma forma muito mais interessante. Competirem entre elas. Viu-se Gibraltar a ganhar jogos que não quero imaginar. O jogo que fez uma qualificação muito bom e sobe divisão. E eu acho que é um modelo interessante realmente esta prova,
porque criou motivação também nos próprios países, e é importante referir e saudar a Final Four em Portugal. Meus amigos, já agora um comentário também ao facto de aparecer de repente assim nas notícias uma possível candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos para conjuntamente organizarem o Mundial de 2030. Será bom para Portugal isso acontecer, Pedro? Sim, já há algum tempo que se falava nessa possibilidade. A distância que estamos a falar nisto é que é enorme, não é? Pois. Não é? 12 anos ainda. Temos que considerar um outro fator, que é o seguinte: em 2030, aqueles que são os nossos bons estádios, se calhar nessa altura já não são. Estão podres. Não é? Já não serão. Estamos a falar, não é? Eles já têm, foi 2013, a maior parte deles inaugurados. Em 2030 têm de 27 anos. Não é? Quase 30 anos. São estádios que se calhar já não vão estar preparados para isso. Ou será a oportunidade de os renovar. Mas tem aqueles que nunca foram utilizados e que estão novos. Os de Aveiro, Leiria... Estão piores. Sim, mas atenção. Mas estão piores. Estou a brincar com isso. Mas atenção que se for realmente tripartido, neste caso, os três países, em Portugal, que estádios, são Lisboa e Porto, sim, um pouco mais. Nada mais. Não, 2, 3 estádios. Não é nada. Até não vamos estar agora... Sim, mas o que eu quero dizer é assim, é uma distância muito grande para estarmos a considerar. Agora, é óbvio que sempre que tenhamos em Portugal a oportunidade de ter realizações de eventos desses, eu acho muito bem, sou sempre a favor deles. O facto de ser tripartido reduz um bocadinho bastante o investimento que o país tem que fazer. Mas o retorno pode ser muito interessante, porque quem ficar alocado, e aqui alocado entre aspas, a Espanha, facilmente fica claro. Em Portugal. Mas teremos tipo meias finais em Portugal, finais em Espanha, terceiro e quarto em Marrocos. Não, acredito que Marrocos aqui seja o parceiro mais frágil, e que fica com os jogos de tipo terceiro e quarto lugar. Vai ficar com aqueles jogos menos importantes, mas em termos financeiros é um parceiro importante. Não temos que esquecer que Marrocos, estamos a falar de Marrocos, atenção que é daqui a 12 anos. Sim. Evolui, não é? Ora, nem mais. Por isso é que eu digo, esta distância, agora, é sempre uma situação que é de valorizar, e acho que o apoio que será necessário dar para podermos ter essa competição cá mais uma vez, deve ser dada por todos. É importante. Para o país é muito importante. Até porque já tivemos um campeonato europeu e fomos bastante elogiados pela organização. O país também, e através do europeu, deu um salto em termos de estruturas, e portanto será também algo importante, porque teremos um evento sendo a primeira E vez. o facto de termos também já a organização da Final Four também quer dizer que nós temos capacidade e que gostamos daquilo que já fizemos até agora. Não é? Até porque a nossa seleção tem realmente, e agora cada vez mais, com grande cotação. Cada vez mais os campeonatos são feitos. Já foi o tempo em que era só num país, agora cada vez mais... Sim. Estas junções de vários países fazem todo sentido. Eu, em relação a isso, já só uma parte, embora também ainda faltem alguns anos, mas aquele que mais me preocupa mesmo, em termos do Campeonato do Mundo, é o do Dubai. Por causa da... Qatar. Por causa de tudo, por causa de tudo e mais alguma coisa. E 22. Já não falta muito. 4 anos. É uma situação que eu acho que ainda pouco se tem falado sobre o assunto. Fala-se até da ideia de terminar os campeonatos a meio para fazer no inverno. Fazer em dezembro. Não pela qualidade dos estádios, que aquilo já se tem visto alguma coisa, parece-me que nesse aspecto está tudo muito bom, não da qualidade dos equipamentos paralelos necessários, mas preocupa-me muito a questão do clima, a questão da altura que vai ser feito, e acho que na minha opinião, era mais do que tempo, embora estejamos há alguns anos ainda de distância, mas era mais do que tempo da FIFA tomar uma decisão sobre isso, até porque
eu acho que vai ser preciso as seleções se adaptarem um bocadinho àquela nova realidade. Num período de preparação das porque se reunirem. a questão é completamente diferente. Estás a fazer o Campeonato do Mundo em dezembro, que é uma fase da época complicada, e o que isto mexe. Liga dos Campeões. Eu acho que a Liga, como é que vai ser? Eu acho que a Liga dos Campeões tem os dias contados. Nessa altura já está muito. Já não há Liga dos Campeões. Possivelmente. Não é? Alturas de campeonatos, que é aquela fase complicada. Se este Campeonato do Mundo também não vão levar assim um voo de fase. Vão a maior parte das seleções sair de um clima completamente de inverno, não é? E vão-se pôr num clima tropical. As seleções, a maioria vai ter que se ausentar e ter que ir para esse país, ou para um país idêntico, não é? Com tempo de antecedência. E agora é assim, se realmente for para realizá-lo em dezembro, como está previsto, mais vale não começar o campeonato, por exemplo, em Portugal e nos outros países. Mais vale não começar. Começar depois, não é? Mas depois também há o desgaste da seleção. E depois vamos mas começando depois, fazemos um campeonato na pré-época, digamos assim. Isso é um ano e se calhar um ano perdido. Um ano não. Eu acho que vão ser 3 anos seguidos que vai andar aqui tudo perdido. E acho que esse fator... Estou a ver um campeonato de março a setembro, ou março ou uma coisa mais reduzida. Vai ser muito complicado, percebe? E eu acho que era a altura de já haver uma decisão sobre isso. Até para todos se prepararem para essa situação nova, que é completamente... E o pós-campeonato vai ser complicado. Os países já sabem onde é que é. Sim, onde é, tudo bem, mas ainda não está definido o calendário, o timing aqui não está. Ele vai se realizar. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Podemos correr o risco de ter jogos da Liga dos Campeões, como acontece em alguns países atualmente, em que os campeonatos já estão parados ou ainda não começaram. Sim, exatamente. O que é complicado quando tens jogadores nas seleções. Eu acho que esse ano e o ano seguinte, principalmente, vão ser muito complicados. Isso vai ser mexer com os campeonatos todos. Vai mexer com tudo. Até os próprios campeonatos. Da China. Sim, tudo. Vai mexer com tudo. E acho que era a altura de haver uma decisão sobre isso e de se pensar, se calhar pensar-se um bocadinho sobre isso. Ou seja, será que realmente vão fazer o campeonato em dezembro? Com todas estas... Olha que às vezes todos nós sabemos que isto tem a ver essencialmente uma questão financeira, não é? Para a própria FIFA. Mas às vezes é preciso alguém bater os pés e pensar se realmente a questão financeira é a mais importante ou não. Que eu tenho muitas dúvidas que seja. E aqui sem estar... A questão financeira do futebol é mais importante. É um fator importante. Mas não penso, é um negócio. Já não é. O futebol já não é. O negócio do futebol é... 2 milhões. Muito bem, vamos em frente no nosso programa. Antes de falar de Varzim e Rio Ave também aqui nos convocados, eu gostaria só de olhar para uma notícia que surgiu entre ontem e hoje, que foi o facto de o jornal France, não é o France Football, é o L'Équipe, sugerir de certa forma que Cristiano Ronaldo não deverá estar entre os 3 finalistas, assim como Lionel Messi, da Bola de Ouro, que é atribuída já no dia 3 de dezembro. Isto quererá dizer que existe um complô, digamos assim, internacional de deixar Messi e Ronaldo empatados com 5 bolas e agora vamos aos outros? Mas estás a dizer que essa notícia foi do próprio jornal que faz o... Sim. Não. O jornal que faz é o France Football e aqui a notícia é do L'Équipe. Mas não deixa de haver aqui uma... não é? Não percebi. Pois, exatamente. O que é que vocês acham? Vão ficar empatados 5-5, pronto, são históricos e ficam assim? Vamos, se quisermos ser minimamente corretos ou honestos, tirar o Messi e tirar o Ronaldo do lote de 3, 4, 5 melhores jogadores do mundo, se esses não estão, então... É faltar à verdade. Portanto, a partir disso, se ganha, se não ganha... Já agora deixa-me só dizer que o jornal da Equipe destaca, digamos assim, os jogadores são o Modric, o Mbappé e o Varane. O Varane é francês, não é? O Mbappé é francês e o Modric é o Modric então é excepcional. O Modric, nem sei como é que ganhou, mas pronto. Ganhou porque tinha que ganhar. Já ganhou. Alguém disse uma vez, e é verdade, o Cristiano Ronaldo saiu do Manchester, o Manchester nunca mais foi Manchester United. Certo?
o Cristiano Ronaldo sai do Real Madrid, o Real Madrid Todos os problemas está como está, não é? Não, mas aí foi diferente, porque foram buscar o Lopetegui. Esquece logo o cabo na cabeça de ninguém. O Real não é a mesma equipa e não claro que não é. A gente diz isso, claramente. não é? E, portanto, e as coisas são como são, portanto, até a nossa seleção, não é? O Cristiano não está... Claro. Mas portou-se. Mas a nossa seleção portou-se melhor que os outros. Que o Ronaldo e o Messi não... Isso... Eu acho que nem merece comentário, sequer. Hermógenes. Não faz nenhum... Não merece comentário. Isto vai ficar assim por 5 e acabou? Esta situação da votação para o melhor jogador do ano, Bota de Ouro, Bola de Ouro, há muitos interesses. E eu não sei como é que isso é orientado, em que sentido. Tivemos a prova, não está em causa, e com todo o respeito ao Madrid. Qualidade, ninguém lhe retira. Mas há quem diga que por trás está precisamente o Real Madrid pelo facto de... Sendo o Madrid do Real Madrid. E sendo o Cristiano Ronaldo do Real Madrid, que teve a grande influência que teve em todas as conquistas do Real Madrid, claro. Portanto, pôr de lado o Ronaldo para ser o Madrid a vencer, por amor de Deus, leva a respeitar de muita coisa. E não pode ser o facto de ter chegado à final que não, pesou mais. Não pode. Não. Mas não tem nada a ver com o Campeonato do Mundo. Foi aquilo que fizeram durante o ano. Sim, mas é o que eu estou a dizer. O troféu, a diferença agora, e depois, é o Campeonato do Mundo, que um chegou à final e o outro não. Okay? É a única diferença entre os dois. Que estão no mesmo mas se analisar o campeonato, logo no primeiro jogo, o Ronaldo faz 3 gols à Espanha. Mas o que mais me confunde também é o porquê do golo do Ronaldo também não ser eleito. Sim, contra aquele gol. Então, se ele é afastado, quiseram afastá-lo de tudo. Sim. Isso não justifica. Mas isso claramente há ali não tenho dúvidas nenhuma. Algo que não percebo ainda. Portanto, muita gente percebe. O futebol italiano ainda não tem o peso que tem os outros. Daquilo, suspeita-se. Agora, tem lógica que as pessoas pensarem que foi motivado pelo Real Madrid. Tem lógica, neste momento. Não vejo mais nada. A ver, vamos. Portanto, há realmente forças que comandam alguma coisa. Até porque a Juventus não tem o mesmo peso que o Real Madrid. Sim, mas pronto, mas devia ter também. E bem o merece, porque em termos históricos, se calhar, são muito equivalentes. Também, não é? Vamos em frente no nosso programa. Apenas um ponto de situação para o jogo do Benfica. Continua empatado a uma bola, nesta altura. E vamos já com 76 minutos, tudo empatado, então, na Luz, frente ao Roca. Está-se a fazer taça, está a haver taça nesta altura. Ora, muito bem. Vamos só falar muito rapidamente dos dois processos que estão na ordem do dia também ainda. O processo Etopeira relativamente ao Benfica e o processo Bruno Carvalho, que acabou fora dos calabouços, mas a Procuradora-Geral da República quer mesmo que Bruno Carvalho e Mustafa voltem para a cadeia e fiquem em prisão preventiva. Por outro lado, temos o processo Etopeira. Foi adiado o debate instrutório para o próximo dia 3 de dezembro. A pergunta que eu faço, meus senhores, começando se calhar ali pelo Mário, é em que aspecto, até que ponto é que estes processos podem afetar as equipas no campo? Sim, eu em relação ao processo do Bruno de Carvalho, já disse aqui a semana passada que o que tinha que afetar já afetou e, portanto, nesta fase acho que é uma pedra. Pode afetar? Sim, pode afetar naquela questão financeira e daqueles jogadores que ainda estão para resolver. Mas a questão, por exemplo, do empréstimo que o Sporting fez, obrigacionista, até correu bem, embora um bocadinho houvessem ali forças ocultas. Um bocadinho aquém daquilo que esperava, mas dadas as circunstâncias, não foi muito mal. Ele tinha 140 mil euros para investir. Mas... Exatamente, mas de qualquer maneira, portanto, eu penso que em relação ao Sporting as coisas estão mais ou menos. A bronca que deu já eclodiu no seu período. Em relação ao Benfica, isto é uma questão que semana atrás semana aparece sempre, eu acho, não sei se são coincidências ou não, mas aparece sempre algo, parece que é para distrair? Para distrair, exatamente. Reparem, voltando a este processo do Alcochete, passados 6 meses, só agora é que aparecem as imagens É estranho, não é? Quer dizer, as câmaras, só agora não apareceram antes porquê? Quando o Etopeira está a começar numa fase de instrução, aparece qualquer coisa para distrair. Agora, eu acho que o Benfica tem muitos processos, tem muitas situações que
tem que dar em alguma coisa. Tem que dar, porque acho que as provas são mais que evidentes. Mas é isso que está, por exemplo, a afetar a não se pode dizer que o Paulo Gonçalves, que não tem nada a ver com o Benfica, mas afinal até se reúne num hotel para tratar do contrato Sálvio e por aí fora. Quer dizer, as coisas estão tão evidentes que se calhar nem um ceguinho, até um ceguinho conseguia ver isso à distância. Mas o Pedro aqui é que pode falar mais. Pedro, o que é que achas? Não é topeira, não é? Não, eu acho que em relação a nenhum dos dois processos, e começando pelo princípio ou pelo início, nenhum dos dois processos, em termos do que é o futebol no terreno, as equipas em si afeta. Ponto. É verdade que o Mário disse aquilo que tinha que afetar o Sporting em termos de equipa, já afetou. Agora, é mera retórica de deixar rolar. Exatamente. Em relação ao caso do Benfica, ou do Paulo Gonçalves, né? É evidente que estamos a falar de ninguém pode, ou melhor, ninguém pode, não é bem assim, porque se vê que se pode, mas eu não consigo dizer, nem direi que o Paulo Gonçalves nada tem a ver com o Benfica, é mentira. Que me digam que ele oferecia isto ou aquilo e que o Presidente não soubesse, acredito que sim, não era obrigado a saber dessas coisas todas. Nem isso nem é o pior. Agora, tudo o resto, não me acredito. Obviamente que o Luís Filipe Vieira tinha conhecimento de certeza de muitas das coisas que ali estão. Acredito, aqui reduzindo a percentagem, mas acredito que eventualmente alguma ou muita da comunicação via mail que foi roubada dos servidores do Benfica tenha sido alterado, acredito, mas isso não invalida que deva haver ali factos que realmente possam ser verdade. Se isso vai trazer algum problema para o Benfica, muito sinceramente, porque estamos em Portugal, não acredito. Porque estamos em Portugal. Sim. Não acredito. Hermógenes, na passada semana não estiveste no programa. É uma questão histórica. Não aconteceu nada. Pelo menos foi detido no domingo. Não aconteceu nada. Assado Benfica num caso grave quando foi. Quem é o presidente Assado? Quando foi. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada quando foi no caso Boa Vista, Porto, não sei o quê. Não aconteceu. A não ser a questão desportiva de Boa Vista que desceu. Sim, mas aí. Pronto. O mais pequeno é que tinha que comer, não havia outro que senão era outro. Não aconteceu nada até agora e espero que aconteça, porque senão então ainda menos eu acredito. Tens o caso de Sócrates que vês como é que está, tens o caso do BES que vês o que é que está, por isso é que eu digo, não me acredito que aconteça nada ao Benfica, tendo para trás este historial e porque estamos no país que estamos. Porque ainda agora falámos de um colosso internacional, europeu, que desceu. E se calhar por situações menos gravosas do que aquelas que estamos a falar. E que estivemos a falar no apitourado, que estamos a falar agora. Mas porquê? Porque estamos num país diferente. E por isso é que eu reforcei que não me acredito que aconteça nada, porque estamos em Portugal. Se estivéssemos noutro país, não tenho dúvidas que aconteceria. E melhor. Mas também se estivéssemos noutro país, das tuas palavras, que a justiça, em relação à justiça desportiva neste caso, então o Benfica tem alguma coisa. Mas eu não sei se a justiça desportiva ali pode fazer alguma coisa. Não, a questão é que assim, vamos lá ver, já eu disse isto e penso e continuo a pensar que já no caso do processo do apitourado, na minha opinião, são coisas ligadas ao futebol, têm que ser resolvidas no futebol. Certo? Depois, se há aqui outros crimes paralelos que têm que ser julgados por tribunais normais, ok. Mas o facto principal tem a ver com o futebol. E já no apitourado isso não aconteceu. As condenações que existiram, ou as penalizações, foram consequências dos acórdãos dos tribunais normais. Sim. Ok? Pronto. Por isso, se no caso Benfica, o caso do Paulo Cristóvão, e não sei o que, são situações. É assim, alguém tem dúvidas que aquilo aconteceu? Não. Ok? Então porquê que não se pune? Porque estamos em Portugal e porque baralha-se a justiça desportiva com a justiça civil e por isso dá jeito. Acabou. Por isso é que eu te digo que acho que não vai dar nada. Não vai dar. Se me perguntas assim,
As coisas estão tão... Achas que há ali matéria de facto, mesmo desportiva, para penalizar? Acho. Há sempre. Acho. Acho que sim, acho que é. Se acho que isso vai acontecer, não acho. Okay. Olha, vamos só ouvir a opinião também do Hermógenes, que não esteve aqui connosco no passado programa, e a pergunta que te faço, Hermógenes, tem a ver precisamente com o Sporting. Bruno Carvalho foi preso, acaba por ser em liberdade, agora temos o caso Beto Pera também neste processo. Como é que tu vês também toda esta situação? É evidente que é muito triste, está inserido no futebol português, e não nos podemos esquecer que isto passou a fronteira, não é? Portanto, isto é mundial já, o que está a acontecer em Portugal, seja o Etopeira, seja este caso do Sporting, o que nos deixa a nós, eu, pelo menos como desportista, e creio que estamos aqui a falar como desportistas e simpatizantes do futebol em particular, nos entristece e está a ficar num nível secundário o melhor que existe no futebol, que são os treinadores, que são os jogadores, e está-se a falar muito, e muita importância se tem dado a determinadas pessoas que apareceram no futebol. E o futebol tem sido fértil em promover muita gente que, não direi curiosos, mas que queiram para cá. Exatamente, que muito interessados em entrarem no futebol. E tem aparecido muita gente interessada em entrar no futebol. E depois acontecem casos que realmente nos entristece, porque isto não é verdadeiramente o nosso futebol. Não é isto o futebol português, logicamente. Portanto, e quando parte, as situações, quando partem de pessoas responsáveis, mais entristece e é pena. Mas creio que tudo irá ser ultrapassado. Eu nestes casos, não me pronuncio muito, deixo os casos para o final e estou curioso pela resolução dos casos. Vamos ficar então à espera dessa resolução. Muito bem, vamos em frente e agora para falarmos também... no fim de 6 meses já pode. Esse é que é daqueles casos que... Muito bem, vamos agora falar um pouquinho do Varzinho também do Rio Ave. Rio Ave que está lançado lá para cima no campeonato, joga ainda na Taça de Portugal este fim de semana. O Varzinho que aproveita de certa forma, esperemos nós, esta paragem do campeonato para se renovar ou pelo menos se reavivar. Vamos começar pelo Varzinho precisamente. Como é que vocês veem este Varzinho que é tão inconstante? O que é que se passa com o Varzinho? Pedro? Essa é uma pergunta que eu gostava de poder responder. Se quiser voltamos na próxima semana. Se pudeste responder, resolvi o problema do Varzinho, não é? Agora, eu acho que o facto do Varzinho estar a ser... Eu não consigo que o Varzinho tenha sido tão inconstante. Primeiro. Porque as pessoas aqui misturam ou focalizam muito esse discurso com a situação do jogo do Porto. O jogo do Porto é um jogo completamente diferente de tudo. Não serve de exemplo. Okay? Por todos os motivos e mais um. Por ser no estádio do Dragão, por ser com a equipa do Porto. Só estes fatores todos já motiva e os jogadores, quer queiramos, quer não... É tudo diferente. Tem motivo para o treinador. Pronto, mas era aí que eu ia chegar a última parte. Okay. E já agora, aproveitando o que o Mário disse, faz toda a diferença e basta-nos ver o discurso do treinador no jogo para a Taça, no primeiro jogo da Liga, da Taça da Liga, e o discurso que teve no jogo com o Porto. Ok? Por isso, é uma verdade que as equipas são a imagem do treinador. É uma verdade lá para ali, todos nós sabemos isso e dizemos isso. Eu tenho algumas dúvidas que a equipa do Varzinho seja a imagem do seu treinador. E espero que não seja. E atenção, que não me interpretem mal. Espero que não seja, porquê? Porque eu acho que o Varzinho vale mais do que aquilo que tem demonstrado. Tenho dúvidas que o treinador do Varzinho vale mais do que aquilo que tem demonstrado. Ponto. Posto isto, não sei até que ponto este interregno que está no campo, que houve agora no campeonato, vai ajudar ou não?
vai ajudar ou não. Tenho muitas dúvidas e tenho medo que tenha sido uma oportunidade perdida. E não digo mais nada. Já falaste muito, Pedro. Isso quer dizer, Mário, que ou se mexe agora ou então vamos tarde demais? Bem, isso era Se quiseres voltamos também na próxima semana. Se houve uma paragem, logicamente deve-se tirar o proveito para se fazer, como eu costumo dizer, para se arrumar a casa, ver o que é que está mal, o que é que está bem, porque assim, isto na segunda liga, o Varzinho tem uma vitória, dá um salto, tem uma derrota, está aqui abaixo, não é? Exato. E não me preocupo assim ganho, porque se ganhar está bem, agora se perder, caindo lá no fundo, é muito mais difícil levantar. Além do ganhar, é preciso que tu vejas alguma coisa na equipa e tu não vês. Pronto, não é? mas eu já nem vou por aí. Isso é o que me preocupa Mas mais. eu já nem vou por aí. Tu já começas vais chegar a uma fase do campeonato e o janeiro está aí, em que tu já não vais estar preocupado em jogar bem. Tu vais começar a jogar para os pontos porque já não há nada a fazer, não é? Em termos de... Percebes? Pronto, ou se fazia no seu devido tempo, ou então é esperar que isto acabe rapidamente e aqueles primeiros objetivos da época de subir e Europa e essa coisa toda já foi. E o Pedro disse muito bem, o jogo com o Porto não é referência, mas o Varzinho já provou que sabe jogar a bola, que não só contra o Porto, mas com outras equipas. Fez-lo com o Belenenses. Fez-lo com o Belenenses, fez-lo com o Estoril, empatou da maneira que empatou, e aí sim tivemos um treinador todo revoltado, só faltou bater no repórter da Sport TV, não é? Pagou fatura? Não pagou fatura nenhuma. Não está suspenso? 30 Pronto, dias mas e isso mais também era o mínimo. Não é o mínimo. Mas também era o mínimo. Não. Mas só faltava escrever 10 dias. Está bem, mas só faltava Sim. dar uma cabeçada no senhor. Mas né? falou. Pronto, mas devia falar sempre. Sim, Devia falar quando é prejudicado. O Barzinho, o Barzinho, quando ao Porto, foi prejudicado. Foi prejudicado. O Chico Capela foi habilidoso. Não foi, vamos ser corretos, não foi por isso que o Barzinho perdeu, não. Mas condicionou. Mas ajudou. Mas não deu uma única palavra de Estava em representação. casa. Estava bem. Estava em casa. O Barzinho aqui contra o Porto, na Póvoa, contra o Porto B, ganhou e muito bem. Há lá um lance quase penalti que toda a gente... E o treinador na mesma, tranquilo, não se passa nada. E o Barzinho fez um grande jogo. Portanto, nós temos que ser coerentes sempre, não é? Nós conhecemos aqueles treinadores que, quando estão mal, em todos os jogos estão ali eles, não é? A gente conhece. O Mourinho é aquele tipo de... Quer dizer, não se pode ser para lá que nos dá mais gente. Sérgio Conceição também. Sérgio Conceição também. Mas pronto, mas é coerente. Coração na boca está sempre. Pronto, mas está sempre. Não é só de vez em quando, está sempre. O Abel do Braga agora é a mesma coisa. Pronto. Já foi expulso 2 vezes. O Pronto. Conceição também 2 vezes. Então quantas vezes falta o E o Capucho? discurso? Ainda falta algumas vezes para ser expulso. Ok, está a treinar. Capucho, não. A primeira vez foi expulso, levou 30 dias. Pronto, E agora a segunda vez já leva 60. é expulso logo por 3 Pronto, horas. mas a questão não é essa. Não, mas O Pedro é disse engraçado. Os 30 dias, estes 15 já contam. Exato. Isso é uma maravilha. São aqueles castigos maravilhosos Isso que não A se partir joga. da data é que custa sai. Isso é aquelas Sabia coisas daquelas coisas que se engraçadas. percebe no futebol, Não é? mas pronto, a suspensão por 30 dias e não se joga. Mas o Pedro disse muito bem, pronto, esperemos que o Barzinho realmente, que este interregno tenha feito Bem, e esperemos no próximo jogo. esse bem muito baixinho para ver se... Não, eu realmente o Barzinho, pronto. É máximas. Eu já vi esta época vários jogos de Barzinho. E vários Barzinhos. Onde tem alternado o bom com o menos bom, e creio que o Barzinho tem plantel, ainda não tem uma boa equipa, mas se também repararmos, o Barzinho girava um pouco em termos de qualidade à volta, e tem girado à volta de eu não quero individualizar, mas do Nelson. Sim. Não tem feito os últimos jogos agora, e o Barzinho sente um pouco, em termos ausência. qualitativos, atenção, estou a falar em termos qualitativos, Sim. construção Qualidade de de jogo. construção de jogo, tenho isso. Agora, tem plantel, e também tenho, eu também não estou muito por dentro, também, logicamente, que já vi vários Barzinhos, ou seja, a construção de equipa, uma noutro jogo, outra equipa, portanto, isso tem a ver muito, e o treinador nesse aspecto que tem, e fundamentalmente é ele é que sabe, que há jogadores nucleares das equipas, muitas vezes, durante a semana não dão uma indicação de que estão bem. Portanto, há que ter uma alternativa a outro. Portanto, já vi ali boas referências, porque eu tenho ido ver o Barzinho pelas referências que tenho indicadas, e não é por acaso, que não me levem a mal, eu não sei se foi um bom negócio, eu tive influência na ida do Paulo Vitor para o rival. Já tinha referido há mais... Quanto a mim deram uma boa moeda de troca. Prontos.
O Silvério, para mim, das melhores E coisas está, que tem pronto, estado. e tem justificado. Mas teve difícil. Não? Fez um grande jogo contra o Belenenses e no jogo assim foi para o banco. Pronto, porque estava a jogar o Jefferson e ele não quis alterar. Pronto. Mas isto tem muito a ver. Repare, os treinadores, quando têm uma equipa base, normalmente querem manter. O Barzinho tem no uma setor equipa base. defensivo. não vi equipa base Pois, agora. Porque a grande questão porque é tem esta. alternância da forma de alguns jogadores também tem tido. Mas o setor defensivo, repare, era aquele. E quando o Silvério veio, esteve um jogo ou dois, e depois até o Jefferson se lesionar e aí. Mas repare, mas mesmo no E setor encaixou o defensivo, o Barzinho não tem sido a mesma linha defensiva. Mas tudo bem. Tem sempre que alterar. Centrais. Falaste Os muito centrais têm bem, sido agora falaste o- muito bem, o Agra e o falaste muito bem o Silvério, caso não do Nelsinho. Não sei Sim. se o Nelsinho tem 39 Sim, anos. mas e agora? Não E tem que agora? ser o treinador E agora? a protegê-lo. Não, mas. Não tem que ser o Não, ele treinador teve a azar protegê-lo. num jogo contra a lesionou-se. Não, Não, estou eu a estou a dizer, perceber. nos jogos para trás. Eu estou a perceber. O Nelson- Se calhar a lesão veio na altura boa para o Do Nelson. excesso. Veio na altura boa para o Nelson, para ele descansar um bocadinho. Mas agora vai ter mais dificuldade. Ele Tá também bem. só joga 20 minutos, ele só pode jogar 20 minutos. Não, pode jogar nada. Ele jogava aos 90. Não. Ele estava no campo 90 minutos. Viste lá 90 minutos Não, a jogava jogar. aos 90. Já não tem capacidade para os 90. Essa é outra situação. Mas é a nossa análise daquilo que a gente vê por fora. E eu, nos jogos que eu vi, Eu não acompanho os treinos do Barzinho, não sei o que é que... vi bons jogos do Barzinho e vi outros que não foram bons jogos. É evidente. E o Barzinho, reparem, E principalmente neste em momento, casa. se calhar o Barzinho já conquistou mais pontos fora do que em casa. Principalmente em casa, que isso não se percebe. Portanto, o que demonstra que o Barzinho está a ser uma equipa fora e outra em casa. Não está a ter a regularidade, é isso que é inconstante. É inconstante. Claro. Não está a ser regular. Eu acho que É o evidente que a Barzinho prova tem- ainda faltam muitos jogos. Certo, não é? e o Barzinho todos tem nós ter sabemos que conta. 2 vitórias põem uma É equipa evidente. no primeiro lugar Assim e como 2 derrotas. Mas sabemos disso, mas a mim aquilo que me preocupa mais é aquilo que estando a ver o jogo, me transmite o jogo, ou seja, eu não consigo ter, e disse-o muito bem, um 11 tipo, eu já não digo 11, mas uma estrutura base do Barzinho, eu não consigo encontrar. Eu não consigo encontrar um fio de jogo, um modelo de jogo no Barzinho. Não consigo. Nós da época passada, quem é que está a jogar? Da época passada. Sim, está a jogar o Estrela, não é? Estão a jogar quase todos. O Coentrão. Olha, do ano passado, o Coentrão, o O Nelson Estrela Nagra, não, o Estrela só jogou os últimos jogos, já tem o ano do ano passado. passado, e agora tem Mas quem jogado. é que está a jogar do ano passado? Nelson Nagra, Rui Coentrão. Coentrão, Mário Sérgio, que já lá estava. E está Tem sem jogado, jogar o Marcelo. sim, sim. Vai alternando também, o Paié, ou não sei o quê. Pai, agora- Estrela, não é? Nelsinho, Xerife, Era o Nelsinho. Nelsinho. não é? o Jefferson, Já- o ano passado. É É mais Está meia lesionado, equipa. está lesionado, Que não é? agora Há 4 jogos, não é? que é mais de meia equipa. Basicamente no Barzinho, em relação ao ano passado, mudou as laterais. Os 2 alas, que era o Pintacilgo, Sim, é do lateral. eu já não me recordo o outro. Pronto, e agora tem jogado, e muito bem, o Jonathan Toro, que para mim, Foi uma uma agradável boa aquisição. surpresa. Foi Uma uma- agradável E surpresa. também e temos que jogar o Juan Teles, que também E o Juan tem Teles, tido boas que atuações. esses ainda. Mas tem tido boas atuações também. Mas isso que disseste não são é que a constantes. verdade é que quando tu vês um Barzinho que até em determinados jogos, e estou-me a lembrar precisamente do Belenenses, em que o Barzinho faz um grande jogo, né? e que deixou boas perspectivas, não Sim, só sim, para o campeonato, E logo a como até seguir. para a própria. E depois é eliminado por um Sacabenense. Pá, isto é futebol. Não é taça, não sabes que não houve taça, percebes? Não, houve, foi um Ou passeio. um Sacabenense que jogou. Houve um passeio. Percebes? Não, houve É um isso que passeio. fica aqui. Dito pelas palavras do treinador, que aquilo era um jogo para se entreter, não é? Quer dizer, é este tipo Não se de pode ter, discurso não se que. pode. pá, o futebol é muito complexo. É, mas atenção Muitas que eu vezes. também sei, e não tenho dúvidas disso, que às vezes o discurso que Responsáveis nós temos para trabalham fora não é o mesmo que diariamente. temos lá dentro. Exato. Não é? Às O vezes, discurso para fora é um e o discurso para dentro é outro. E às Não vezes lido com eles falham, todos os pá, dias nós temos- como ele lida, como é óbvio, sabemos tudo isso. Mas Não, eu acho que o Barzinho quem de tem nós aqui equipa, que tem teve mais, equipa, não direi, mas tem mais tem- ligação ao futebol consegue perceber Alguma coisa que alguma coisa ali não está a Está a escapar, funcionar. claro. Não, tem. Porque a equipa não demonstra um fio de jogo, Tem não tempo demonstra... para fazer um campeonato razoável. Irmãos, desculpa. Uma equipa que aos 30 minutos, como foi agora no jogo com o Oliveirense, aos 30 minutos tem necessidade de fazer as substituições. Quer dizer, espera lá, mas não conhecia a equipa do Oliveirense? Ok? É evidente que há jogos que correm mal, claro que sim. Pedro, Claro que eu sim. aposto no Mário e no Pedro para jogar. E eu percebo-me
que aos 30 minutos não estão a render aquilo que eu quero e aquilo que eu idealizei, opá, tento mudar alguma coisa. Muitas vezes leva o treinador, e eu tive jogos a ganhar no primeiro minuto, como tive jogos a perder no último minuto. Sim, caramba, e o futebol é próprio disso. Mas se mudas aos 30 e a equipa até dá-te a resposta e diz, grande visão. Agora mudas. Pronto, e agora o Mário tira-me a mim e tira para melhorar. E não melhora. E qual foi a ideia do Mário? Era para melhorar. Pá, sim, claro. Isso muitas vezes mas eu não estou, a estratégia que nós eu não estou a pôr em causa que as mudanças ou as alterações que o treinador do Barzinho tenta fazer durante os jogos não sejam para melhorar. Mal corre se pensasse isso. Ele acredita nos jogadores que tem. Certo. Há coisas que podem falhar. Mas mal corre se nós fora pensássemos que o treinador estava a mudar para piorar. Mal corre. Isto é a mesma coisa. Agora, às vezes há coisas que não fazem sentido. Que o Mário é o meu marcador de penaltis e não falha o penalti durante a semana. Claro, então, claro que sim. A equipa perde. O treinador é que paga a fatura sempre. Sim, mas isso estamos de acordo. O treinador é gerente pelo resultado. Mas eu acho nós sabemos sempre que nós treinadores somos sempre o elo mais fraco. E as pessoas também sabem, por exemplo, não vi ninguém que entrar, depois ficasse chateado com o Varzinho do jogo que fez contra o Porto, perdeu 4-2, saiu de lá, deu o melhor que tinha, para a prestação. Exatamente, portanto, o resultado é evidente, foi. É evidente que fosse um resultado positivo, vinha por acréscimo, porque as pessoas pensam, o Porto, pronto, mas foi uma boa prestação, exatamente. O facto, claro que o Porto, não vamos aqui essências. O facto de ter mas aqui também. Sim. Ora, mas o facto de ter chegado lá e ter marcado primeiro. Pois, exatamente. Ter estado a ganhar muito tempo, ter feito o empate muito perto do fim. Quem é que chega obrigar o Porto a ter que ir buscar ao banco algumas das suas peças fundamentais é meritório para o Barzinho e tem que ser louvado, tem que ser reconhecido, sem dúvida. O que eu acho é que esses exemplos, como o caso que estavas a dar do Belenenses, ser transportados, têm que ter continuação e têm que fazer alguma motivação. E não é isso que se nota. Mas isso acontece muitas vezes. Porque esse é que é o verdadeiro. Nós sabemos as grandes surpresas, principalmente na taça, não é? Sim. Por isso, mas as coisas têm que... Vamos a frente do programa, já para falarmos um pouquinho ainda do Rio Ave, que ainda vai jogar para a Taça de Portugal, o Brasil já lá não está, e vai jogar com o Silvos. Rio Ave que está bem lançado no campeonato, vamos ter um Rio Ave europeu, novamente? Mas está baixo. É evidente que o Rio Ave nos últimos anos tem despertado essa atenção e essa curiosidade, e agora, portanto... o objetivo é sempre de fazer, e o Real tem como objetivo todas as últimas épocas até os 8 primeiros lugares. Tem sido isso. É evidente que a época passada foi excelente, não é? O 5º lugar, com uma ida mais uma vez à Europa, não é? Cria sempre curiosidade em saber se o Real irá manter, se irá fazer melhor, se não irá fazer melhor. Mas também temos que ter consciência da realidade e da concorrência. Portanto, há equipas que também poderosas, não é? E eu falo, e logicamente que estou satisfeito, contente com o meu Real, porque é um clube neste momento de estável em todos os sentidos. Como equipa na área financeira, e, portanto, nesta altura, os resultados também vêm e acompanham toda a estabilidade. Portanto, mas, para isso, tem sido todo um trabalho, nos últimos anos, que se tem dotado o plantel de bons executantes. E não foi por acaso também, e isso criou também um certo suspense, e estamos aqui a conversar, sabemos que apareceu realmente de surpresa. Ninguém contava, por exemplo, um Fábio Pimentel apareceu no Rio Ave, o que trouxe a excelente qualidade à equipa. Portanto, mais uma vez, o Rio Ave adota, portanto, cria estabilidade também na equipa com a vinda de bons jogadores. E realmente o Rio Ave esta época já deu para perceber que tem tido realmente bons plantéis. Agora, o Rio Ave também tem tido, e esse é realmente também um dos trunfos, e de grande mérito da direção
a qualidade dos treinadores. Tem tido muito bons treinadores, jovens, que têm aparecido no Rio Ave e têm dado sequência, portanto, trabalham para dar sequência a essa estabilidade também. Portanto, a qualidade das equipas técnicas... Capucho nesse aspecto foi um erro de casting. Teve razão. E repare, e quem viu nesse ano do Capucho, a exibição do Real contra o Sport, principalmente, se lembram, portanto, nada fazia prever de um momento para o outro uma quebra, não é? E depois, quem paga? Paga o treinador. Como sempre. Porquê? Porque o Rio Ave já tinha uma certa responsabilidade também em termos de resultados, não estava a ser naquela época, naquele momento, o melhor e, portanto, o que é que acontece no futebol? Há alguma mudança e mudou-se. Correu bem. E o Rio Ave nestes últimos anos tem sido isto, é qualidade, mais uma vez esta época tem demonstrado, pelas exibições que tem feito, é uma equipa bem cotada, a nível, e a própria imprensa foca, que tem sido, e não nos podemos esquecer, eu estou a me lembrar agora, por exemplo, de um Braga-Rio Ave, que foi dos bons espetáculos que tivemos esta época. Curiosamente, o Rio Ave perde pontos com os dois outros. Mas isso, não é? Mas é futebol, mas é o momento. É futebol. É o momento. Mas, e foi muito jogo. O Rio Ave Nacional, muito jogo. Sim, mas, e nada fazia prever também, em termos de resultado, que na altura, fez-me lembrar, inclusive, a eliminação do ano passado com o Aves, a Taça de Portugal, que estará na mesma situação, 3-1, não é? Sim. Por isso, isto no futebol, de um momento para o outro muda, por isso aqui é um fenómeno, para mim, desportivo número 1, continua a ser, por tudo que envolve. E as surpresas que acontecem, tudo isto é motivacional. Muito bem, surpresa ia acontecendo então no Estado da Luz esta noite. 2-1, o Benfica acaba por ganhar com um gol de Rafa aos 90 minutos. E pronto, segue em frente. Teve que entrar o Rafa? Não quiseram. Teve que entrar já tinha entrado para o lugar do Cláudio. Não, isso já não sei. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Rio Ave, que o irmão estava a falar, e eu estou perfeitamente de acordo com a análise que ele fez. E só queria dizer isto porque nós erramos, eu também erro, e aí tenho que ser verdadeiro. Eu tinha muitas dúvidas em relação ao treinador do Rio Ave, desde o início. E achei que sinceramente achei que não é, ou achava que não era a pessoa certa para o momento do Rio Ave. E enganei-me. Ainda bem que me enganei, para bem do Rio Ave. E era esse pequenino pormenor que eu queria deixar frisado, porque se calhar, e com certeza injustamente, na altura do início da época eu disse que achava que não era treinador para a equipa do Rio Ave, e afinal tem que dar a mão à palmatória, ele tem todo o mérito. Há treinadores que fazem um bom trabalho em equipas que até com parcas condições. No Rio Ave, que dá todas as condições e mais algumas a pouquinho lá passa. Estabilidade. Exatamente. A estabilidade é eu nunca duvidei que... Mas eu tinha dúvidas. E mérito, mais uma vez que eu digo, da estrutura da equipa. Se ele tiver a ouvir, tem dotado a equipa de bons valores. Sim. E repare, é aquilo que o Pedro está a dizer. Não deixa de fugir à regra. Toda a gente tem opinião, não é? Muita gente pode gostar de Mourinho e outros não gostam. Exatamente. Não é? Claro. O que é que acontece? O Real teve... Mas aqui não era o gostar, eu achei que não quando era... Quando o Espírito Santo veio para o Rio Ave, ninguém falava. Toda a gente punha dúvidas. Exatamente. Porque nunca tinha treinado ninguém. Era de junto, punha dúvidas. Claro. Mas eles aparecem, são assim que eles aparecem. E é assim o Miguel Cardoso. O Miguel Cardoso ano passado. Toda a gente se interrogava. Exatamente. Depois temos os cotados, não é? Apareceu o Luís Castro, que fez um Santa Barra, o Pedro Martins, excelente. Foi por isso. Sempre teve. E o Rio Ave está. Porquê? Porque a estabilidade. Sim, tudo ajuda. O Rio Ave, portanto, não há pressão. Tudo ajuda. Não há pressão. Naturalmente. É evidente que o treinador vem este ano, não é? Eu nunca tive dúvidas da qualidade. Pronto, eu não era dúvidas da qualidade, tinha dúvidas se era o mais adequado. Ele já é experiente tem um passado que lhe permite fazer um bom trabalho. E depois, estando num clube como tem o Rival, ele está a fazer o mesmo trabalho. Sim, e isso tudo é verdade, e basta-nos olhar para um pequeno pormenor, que ainda agora o Mário estava a falar, e não se deu muito realce, como não aconteceu quando o facto aconteceu. Isto é, a derrota com o Nacional, em condições normais, abanava um bocadinho, não é?
E não abanou, porquê? Precisamente por aquilo que estávamos a falar agora. A estabilidade, as coisas estão mais ou menos... Mas não deixa, atenção. Não deixa. Não é isso. E não deixa de também, mesmo o treinador que tem para Sim. também o motiva, porquê? Porque ele sabe que o espera. Que o Rio Ave tinha a fasquia alta. Exatamente. E um quinto lugar e a Europa. E aquilo, portanto, exatamente. a exigência, a exterior, já é outra. Europa, Exatamente. é o quinto lugar. Claro, quer dizer, mas nunca é... Claro que sim. Até o momento está a justificar. Sim, muito bem. E por isso o meu pedido de desculpas aqui, por aquilo que disse inicialmente. Isso é a opinião das pessoas. E atenção, eu vou-te a frisar, não pela qualidade da pessoa em causa, o treinador em causa, mas achei que não era o perfil mais adequado à fase do Rio Ave. Pronto, e enganei-me e pronto, ainda bem que me enganei. Muita gente também, pelo nome em si, se calhar não tem desconhecimento do trajeto da pessoa, do treinador. Isso é que é importante. Portanto, e como dotou, os responsáveis dotaram o treinador de qualidade, né? Porque reparem, o início da época não tem nada a ver com a equipa atual. Sim. O plantel composto, com a entrada de qualidade. Sim, foram não, reparem, bastou entrar um Vinícius, excelente, bastou entrar um Coentrão, bastou um Jambora, bastou um Schmidt. Portanto, tudo isto houve aqui uma mudança de qualidade, em que o treinador teve que ter algum tempo para procurar melhor. E muitas vezes sabemos que não há esse tempo. Exatamente. E o resultado é quando aparece o resultado. Muito mas bem, quando não temos aquilo que estavas a dizer antes, quando não temos estabilidade já no próprio clube, isso é muito fácil de acontecer. E anda-se um bocadinho de desespero. Exatamente. Muito bem, meus amigos, estamos a 3 minutos das 23 horas, em direto da Póvoa de Varzim, Vila de Conde, para todo o mundo, com os convocados, sempre na noite de quinta-feira, aqui na Norte Litoral TV. Vamos àquele espaço habitual, que são os prognósticos, e nós temos aqui jogos da Taça de Portugal e jogos também das competições europeias. Não, nenhuma das minhas já joga. Ora, vamos lá, meus amigos. Estás à vontade, está a falar. Vamos começar. E o Barzinho não joga, por isso Vamos começar então pelo jogo Rio Ave Silves para a Taça de Portugal. Rio Ave Silves, começando aqui pelo Hermógenes. Logicamente que todo favoritismo é no Rio Ave, não é? É no Rio Ave. Principalmente até pela diferença que existe. Esperemos que seja um bom jogo, e acredito plenamente que o Rio Ave vença não direi com muita facilidade, porque há que respeitar sempre o adversário. 2-3-0. Mas sim, 3, 4, 5. Mário. Eu também ia por aí. 4, 5. 4-5. 3-0 para o Rio Ave. 3-0 para o Rio Ave. Sim. Depois temos ainda, deixa-me cá ver, Lusitano Sporting. Começando ali pelo nosso amigo. De Vilmoinhos, sim. O Kaiser. A estreia do Kaiser. Na terra do Carlos Lopes. Não, o Sporting vai ganhar. É em Alvalade também. Não. No Fontelo. Vai por 4 também. 3, 4. Também creio que sim, também. Não era, quer dizer, se me vais dizer que o Vilmoinhos... logicamente. Pedro. Tem que dizer o Sporting. O Sporting vai ter algumas dificuldades. Sim, dificuldades. Deixa-me acabar. Algumas dificuldades para tomar nota dos golos todos, mas acho que 5-0. Muito bem. Vamos agora também para o clássico, que é o Futebol Clube Porto Belenenses, começando também pelo Mário e pelo Hermógenes. Porto. Não, Porto Belenenses. Porto Belenenses. Porto Belenenses. Porto Belenenses. Eu acho que o Porto não vai ter dificuldades. O Belenenses fraquejou agora para a Taça da Liga com o Chaves. 3-0 para o Porto. É um jogo histórico, sabemos que são dois clubes históricos. O Porto tem um favoritismo jogando em casa, creio que vencerá, pelo menos penso que o resultado 2-0. Pedro. 1-0 para o Belenenses. 1-0 para o Belenenses. São as surpresas da Taça. É taça. Vamos às competições europeias, porque na próxima semana temos 2 grandes jogos. Liga dos Campeões, já na terça-feira, Bayern de Munique, Benfica, começando pelo Pedro. Não só os teus clubes. Tudo que seja acima de um empate é muito bom. Vai empatar o Benfica? Eu acho que o Benfica empata. Empata em Munique. Mário. Eu acho que mesmo o Bayern mal, como está, vai ganhar o Benfica. Hermógenes. O Bayern, como sabemos, reúne todo o favoritismo. É um jogo decisivo para o Benfica. Atenção, para o Bayern também é importante. Sim, mas tem a vantagem. Tem mais cotação, é favorito. Mas o Benfica
Pode muito bem surpreender. E então? Mas vai surpreender. Posso muito bem ir para o empate. Vou para o empate também. Muito bem. E temos Até ainda porque não está na Liga Sim, Europa. sim. Na Liga Europa vamos ter um Karabakh Sporting, começando pelo Pedro. Depois do Vila do Minho, assim. Mais um Carabao. Carabao, que é lá no Vai ser uma fim do cabazada. mundo. Não, eu acho que nesse jogo o Sporting vai ganhar 2-1. Vocês? Também ganha o Sport 2-0. O Sport também ganha. E pronto, nós ganhamos todos com a vossa presença naturalmente aqui nos Convocados. Fica a promessa de voltarmos na próxima semana. Noites de quinta-feira aqui na Norte Litoral TV. Tenha acima de tudo a continuação de uma ótima noite, uma boa semana e até lá, até para a semana com mais uma edição dos Convocados. E um grande abraço ao Alfredo Costa, que hoje não esteve connosco aqui em estúdio.